Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o primeiro vídeo de 3 do Diário de Noiva. No último vídeo eu contei pra vocês que eu me casei, né? E gravei algumas partes disso tudo, desse processo pra vocês. E eu gostaria de vir aqui compartilhar a minha experiência, como é que foi ter vivido tudo isso. Era um sonho pra mim, né? O casamento. Eu imaginei que depois de 6 anos isso não ia acontecer mais. Mas Deus foi tão bondoso e generoso que mandou alguém pra mim. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês aqui no canal. Então, simbora pra esse vídeo. Pra você que não me conhece, prazer, meu nome é Letícia e nesse canal vocês vão ver um pouco da minha vida, né, da maternidade, que agora, né, eu estou gravidinha e eu quero compartilhar tudo isso com vocês, do meu casamento, do meu dia a dia e trazer um pouco do meu estilo de vida aqui pra vocês. Então, se você já tá interessado, gostou, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e, obviamente, gente, deixa seu comentário aqui, sugestões de vídeo que vocês gostariam de ver, ok? Então, vambora começar lá do começo, né? Obviamente, não dá pra gente começar do final, apesar de que meio que eu tô fazendo isso. Como o título do vídeo diz, como eu conheci o Gustavo, né, meu marido. Eu conheci ele na igreja e, a princípio, assim, eu achava que ele não curtia muito com a minha cara. Ele fazia questão de dizer pra todo mundo que não gravaria meu nome de jeito nenhum e me chamava de coisinha. Nossas interações não eram lá das melhores, não. Às vezes eram curtas demais. Até que depois de um culto, em março, assim, pro final de março, acho que era a penúltima semana do mês de março, depois de um culto, ele pediu pra tirar uma foto minha, foto dele, né, porque eu sou fotógrafa na igreja, e ele pediu pra tirar uma foto dele. Eu até falei que não ia tirar, porque, né, a gente não parecia se dar muito bem, então não tinha por que, né, ficar interagindo com ele. Mas acabei tirando essa foto e no dia seguinte ele me mandou essa foto pra editar, né, dando essa desculpa e eu fiquei tipo, como é que você conseguiu meu número pra início de conversa, né? Mas ele caçou o meu contato no grupo de jovens da igreja e tem muita gente lá, vocês não fazem ideia da quantidade de gente que tem esse grupo. Então, enfim, ele teve um esforço de achar só pra pedir, né, que eu editasse a foto que eu tirei dele. Enfim, né, falei pra ele que tudo bem, aí ele começou a puxar assunto, o que eu estranhei, mas tava tranquilo, eu era nova na igreja, né, então não conhecia muita gente, dei a oportunidade. Até que a gente saiu, um amigo em comum nos encontrou, zoou, né, ele depois, e ele me mandou essa zoação pelo WhatsApp. E foi aí que ele falou que tava interessado, gente. Olha, eu não sei explicar pra vocês o que foi que passou pela minha cabeça naquele momento ali, porque eu fiquei tipo, mano, a gente nem se dava bem, como assim, né, tu tá interessado? Eu fiquei um pouco meio que sem entender, mas tudo bem, né, a gente resolveu conversar. Eu, por estar 6 anos sozinha, morando na minha própria casa, fiquei meio assim relutante, porque já tinham aparecido outros pretendentes, né, e que aparentemente ele só tava, né, pra sair da casa dos pais, querendo uma casa pra morar, uma pessoa pra bancar, né, meio que assim. Então eu fiquei meio que, né, receosa no início e falei pra ele que a gente devia orar, ver o que Deus tinha pra dizer pra gente, se era realmente aquilo. Inclusive, na época, eu vou deixar aqui pra vocês rodando, se eu achar esse vídeo. Dia 23/3/2021, 7h41, e eu acabei de fazer a minha inscrição pra uma bolsa na Universidade de Bristol, na Inglaterra. E eu vou chorar com isso porque eu tô emotiva, né, e eu não sei nem se vocês vão ver esse vídeo um dia, mas, cara, eu me inscrevi pra uma bolsa de estudos internacionais. É a primeira vez que eu faço isso, que eu tomo essa coragem, que eu saio da zona do conforto. Eu queria deixar registrado. O resultado tá na mão do Senhor Jesus. Vai ser aquilo que Ele quiser pra mim e eu vou aceitar a resposta que vier e honrar e glorificar o nome dele e agradecê-lo pelo resultado que vier. Mas eu tô muito feliz por esse passo que eu dei na minha vida. E agora é esperar o resultado, né, gente?
agora é esperar o resultado. Eu me inscrevi na Universidade de Bristol, né, na Inglaterra, e falei pra ele, né, que se eu passasse nesse processo seletivo da universidade, eu iria embora do Brasil, eu não ia ficar aqui, porque minha meta sempre foi sair do Brasil. Antes da gente começar a namorar, ele já falou assim: então, se você passar nesse processo, e eu creio que você vai, eu vou depois, te peço em casamento, volto, ajeito as coisas por aqui, vou embora te encontrar, a gente casa lá. E eu fiquei tipo assim, oi? A gente nem tava namorando pra início de conversa. E você já tá falando de casamento, acho que tá pulando os degraus aí, né? Vai demorar muito se a gente namorar pra gente falar disso. Estava completamente enganada. Já diga-se de passagem, né? Eu queria muito que ele estivesse aqui, inclusive, pra contar essa história pra vocês. Mas ele tá trabalhando muito esses dias e não tem tido tempo, então esse vídeo não poderia deixar de ser gravado. Então vai ser ele mesmo. Depois ele aparece aqui pra vocês. Continuando a história, enfim, a gente começou a orar, a gente começou a conversar, vendo ali no que ia dar. E não durou muito tempo não, gente. Foi uma semana ali, 2 semanas mais ou menos, a gente conversando. Até que ele me pediu em namoro mesmo. Eu aceitei. Pois é, aceitei. Falei, por que não, né? O namoro tá aí pra gente conhecer a pessoa, obviamente sempre com a intenção do casamento, né? Falei, vamos nos conhecer, né? Vamos conversando e tal. E a gente sempre falando, né? Sempre assunto casamento surgia aí na nossa situação. A gente foi vendo que batia muito o que um e o outro queria pro futuro, né? O Gustavo também tem essa vontade de um dia sair do Brasil, que eu tenho. Ele também pensa em adotar uma criança, que é uma coisa que eu sempre pensei em fazer desde muito nova, em adotar uma criança. E ele também, a quantidade de filhos que a gente queria, gente, também era igual, e a gente foi orando e Deus foi confirmando muita coisa pra gente. Nos cultos, tem um culto de relacionamento lá sobre relacionamentos, né? Pessoal e relacionamento de modo geral, não relacionamento só de namoro, né, e casamento, mas relacionamentos de modo geral. E esses cultos que se chama Namora 3, né? Eu vou fazer aqui uma propaganda pra você que não conhece o nosso culto, né? Inclusive tem online, nossa igreja tem muitos cultos online. E a gente, né, esse culto falava muito com a gente, foi nos moldando e confirmando muitas coisas pra nós dois. E a gente falou assim, tá, por que não, né? Já que a gente tá falando em casamento, já que nós dois queremos viver isso, por que não? Gustavo tem muitas das coisas que eu pedi pra Deus, né? Inclusive, eu gosto de assemelhar a gente um pouco eu vejo um pouco, Ih, Jesus! A gente se chama de Fiona e Shrek. E a gente se vê muito nos dois desenhos animados, né, dos dois personagens. A gente também se vê muito no Julius e na Rochelle, e a gente se vê muito também no Michael Caio e na Jay. A gente tem essa pegada meio engraçada, apesar de que eu não me acho engraçada, e ele tem isso também. Enfim, a gente acabou se encontrando ali, e Deus foi confirmando muitas coisas, e esse culto Namora 3 foi falando com a gente também. Inclusive hoje nós fazemos parte da equipe desse ministério, e a gente falou assim, tá, por que não, né? Vamos nos casar então. Quando, né? Eu não passei, obviamente, né, como poderão perceber, na Universidade de Bristol, senão esse vídeo não estaria sendo gravado, não esse ano pelo menos. A gente começou a conversar sobre como funcionaria, né? A casa, né, a gente já tinha móveis, né, a maior parte do que o casamento exige, a gente já tinha. Então, o que precisava mais, né? Pensar na data. E começamos a pensar quando iríamos nos casar, né? Pra quando seria, né? Como seria, onde seria. E a gente tinha combinado, né? Concordamos de que nos casaríamos no dia 11 de abril de 2022, que seria quando a gente completasse o nosso primeiro ano de namoro, né? Então achamos que seria perfeito, né, essa data. O que você tá fazendo, filho? Enfim, achamos que seria perfeito celebrar a data do nosso casamento no dia que começamos a namorar. Só que, né, a gente começou a fazer um curso de noivos na igreja, né, que se chama Curso One. E nesse curso a gente foi vendo algumas coisas, né, estudando sobre o nosso passado, conversando mais, nos conhecendo mais, vendo como é que funcionaria o casamento, como seria o nosso diálogo, a nossa vida financeira juntos, como é que seria lidar com isso, porque eu já tinha uma casa, né, e simplesmente colocar outra pessoa que não
poderia não ser tão fácil assim. Afinal de contas, tudo que tem aqui foi adquirido antes do casamento. E tem algumas pessoas que não têm essa questão muito... não tem essa questão muito trabalhada, sabe? Dentro de si. E não gosta de compartilhar. É tipo, isso aqui é meu e ponto. E, enfim, a gente foi trabalhando tudo isso. Nós fizemos um gabinete com o nosso pastor, nós conversamos e falamos, por que não adiantar então, né? Foi uma loucura, gente. Foi tipo assim, nós estávamos em agosto, outubro, agosto, setembro? Não, setembro, né, eu acho. E falamos, vamos casar em dezembro então. Eu sempre quis casar no Natal, né, em dezembro, por causa do Natal em si. Eu sempre gostei muito de filmes nessa pegada de casamento nessa época do ano. E a gente falou assim, por que não, né? Então a gente adiantou o casamento para dezembro. E foi aí que a gente começou a nossa busca por salão. Inclusive já tínhamos começado, né, na verdade, em busca de salão para o casamento em abril, né? Mas acabou que a gente adiantou. E o salão, eu gravei o vídeo do salão que a gente achou para o casamento em abril. Inclusive a gente adorou o espaço, era um espaço aberto, era um casarão, casamento bem intimista, porque era isso que a gente estava buscando, um casamento íntimo, pequeno, para poucas pessoas, apenas aquelas pessoas mais chegadas mesmo, da família, de amigos, nada muito extravagante, né? Eu nunca sonhei em ter um casamento muito com 250 pessoas. Então, o Gustavo também não, porque ele é tímido, ele não gosta de ser o centro das atenções, apesar dele ser na maioria das vezes. Acabou que, né, esse salão para a data de dezembro não ficou disponível, né? E começou a luta do cartório também. Vida, pra onde a gente tá indo agora? O jogo dos Lakers? Você sabe que eu não sou tricolor, né, Vida? Não, Pra onde que a gente tá indo agora, Vida? Tomar café? Vai pagar café pra mim na rua? Não, eu tava esperando você fazer isso. Na bondade da tua parte. Vida, vou perguntar de novo. Pra onde a gente vai ir? No velório. Só se for o seu, se continuar me pentelhando. A gente vai dar entrada no velório. No velório? É. No seu velório? É. Tá morrendo, né? Então. Hoje é dia de dar... Matando minha vida de solteiro. Como se a sua vida de solteiro fosse interessante, tadinho. A gente tá indo... a gente tá indo dar entrada no cartório. Estamos atrasados em alguns dias pra fazer isso. Mas tivemos problemas de percurso com a identidade desse moço aqui. E, enfim, finalmente se resolveu. Depois de outros problemas de percurso, finalmente estamos indo lá. Agora é orar e pedir a Deus para que tudo dê certo. Estou tremendo como se eu estivesse indo fazer um concurso público. Mas é isso aí. Registrando esse momento nosso aqui. É a vida. Foi uma coisa de doido, gente, esse período. O cartório, ele nos deu a data só em novembro, né? Quando eu dei a entrada só tinha novembro. Eles falaram que dezembro não faria muitos casamentos, então não tinha garantia de datas para dezembro. Então a gente acabou casando no cartório no dia 26 de novembro, né? Então oficialmente casados estamos no dia 26 de novembro. Mas a cerimônia em si, né, do religioso, que foi o mais impactante para nós dois, foi do dia 16 de dezembro. A gente queria deixar assim próximo, né, a data do nosso namoro, apesar de não ter sido. Enfim, começamos as buscas, não foi um processo muito fácil. Os salões eram absurdamente caros e era sempre 150, né, e salão que não tinha buffet incluso ou que não tinha as cadeiras inclusas. Gente, olha, eu não fazia ideia de como era essa vida de buscar salões, né? Porque eu nunca fiz festa em salão. Nem meus 15 anos foi num salão, então eu não tinha noção, né? Era muito caro, tipo, tinha salão que era preço de um carro novo e pra gente não compensava. Até porque era muito mais importante pra nós dois fazermos, né, a nossa festa, nossa lua de mel do que a festa em si, né? A festa era mais
celebrar a nossa união perante a Deus e a nossa família, e porque nossas mães, né, sonhavam com esse momento desde sempre. Então, né, a gente fez esse casamento, mas a gente não queria nada muito grande, como eu falei. Então, foi difícil, não foi uma busca muito fácil. Inclusive, vou deixar rodando aqui pra vocês os vídeos que eu gravei nesse momento. Registrando meu lookinho de hoje. Vou botar um tênis. Basicamente isso, tá um calor ferrado hoje. Hoje é dia 21 de agosto, são 3 e pouca agora da tarde. Meu rosto, gente, meu rosto tá o pó da rabiola. Não sei o que aconteceu, tem um monte de espinha. Mas enfim, é isso aqui, esse é o lookzinho. Eu não me sinto muito confortável com blusinhas de manga, sem manga não, mas é o que temos pra hoje. Eu estou aqui com a minha mãe. Tá, oi mãe? Ela faz essa cara aí mesmo. E o meu digníssimo, né amor? Show, beleza? E o que a gente vai fazer hoje? Nada. Eu preferia comer, não. Nada. A gente vai fazer assim, o que a gente vai fazer hoje, amor? Vai Nada. lá pros Campos do Judas que você ainda não mandou endereço. Eu te mandei 5, Gustavo. A gente eu não vou fazer nada. Ó, já é 2 vezes que eu sou incluída nesse casamento. O Gustavo- Excluída, né? É. Então, gente, pra quem Entendeu? tá aí Eu sem acho entender absolutamente nada, a gente tá indo ver o salão do nosso casamento. Queria que o irmão Porque dela sim, eu vou fosse- casar queria que o e irmão dela é isso fosse, a aí. cunhada e o irmão Provavelmente fosse, tem né? alguma outra história, fora da algum tarde. outro vídeo falando aí da história, contando um pouco. Mas eu vou me casar dia 11. Que é o maluco que vai casar com ela? Dia 11 de abril. Devia que é o maluco que vai casar com ela? Vira E aí pra a gente vai ele. fazer uma pequena cerimônia. A gente tá indo lá olhar o espaço que a gente Vira meio que aí. escolheu já, na verdade. Vira o maluco que vai casar com ela? E aí minha mãe quer que eu mostre o maluco que vai casar comigo. Com a esponja no cabelo. Ó, tá? meu amor, se aprontando. Vai lá. Vai, Gustavo, vulgo Mandela, vulgo Pantera Negra, vulgo Bolt, vulgo mais quem, mãe? Amor. Super choque. Super Choque, tem vulgo mais alguma coisa? Ele tomou um choque, gostoso. no cabelo que tá agora tá deitando. Bora. Oi, gente. Ignorem minha cara, porque tô acordada desde 4h11 da manhã O que você quis. pra poder me arrumar. O que você quis. Não adiantou muita coisa não, que eu tô com a cara toda cagada com minha mãe e Gustavo. Por quê? Porque a gente vai olhar outro espaço pro casamento, né amor? Tá empolgada? É. Tá vendo a cara de empolgação dele, né? É porque eu tô jogando. Ah, tá. Vive jogando. Mas a gente vai olhar outro espaço. Gente, olha que lugar lindo. Olha essa paisagem. A gente tá no fim do mundo. Aonde o Judas perdeu as botas. A meia, porque as botas só foi bem antes. A gente tá longe, gente. Olha, a gente saiu de casa 5h30 da manhã, são 7 e pouco, a gente ainda nem chegou perto do lugar. A gente tá esperando o Uber, que é até pra condição difícil. A gente vai chegar lá. I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. Bom dia! Estamos em mais um dia indo olhar um espaço pro nosso casamento, né amor? É. E aí agora é mais uma saga, mais uma viagem e seja o que Deus quiser. Deixe-me ir. Molhei meu pé agora na água. Let's watch the spinning blades of the ceiling fan. Por fim, né, a gente achou o salão perfeito depois de tantas visitas que a gente fez. De tudo isso aí que eu mostrei pra vocês, nós achamos o salão perfeito. E a gente amou, era rústico, não era nada muito grande, era um espaço, tipo um quintal bem arborizado, né, com várias plantinhas, uma coisa bem rústica, né, uma pegada mais íntima. Inclusive essa é a proposta desse salão, casamentos pequenos, casamentos intimistas, né. Então assim, eu fiquei apaixonada, ele ficou apaixonado, a comida era deliciosa. Então foi incrível ter finalmente encontrado o salão do nosso casamento. Se eu tiver o vídeo dele aqui, eu vou deixar rodando pra vocês verem um pouquinho. I can be a sunset.
esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você está passando por esse processo de casamento, ou se você já passou, conte aqui nos comentários, deixa aqui pra mim a sua experiência, como é que tá sendo pra você. Foi uma loucura pra mim, demais. Olha, tá querendo aparecer no vídeo, filha. Foi uma loucura, uma empolgação misturada com desespero, Sim, foi um momento de vermos se realmente daria certo, sabe? Eu acho que foi a primeira vez que tivemos um período de tensão tão grande no nosso relacionamento, porque era dinheiro envolvido, era espaço, era tempo, eram muitos detalhes envolvidos que acabava desgastando a gente, né? Mas ao mesmo tempo nos unia cada vez mais e nos fazia ter certeza de que queríamos viver, né, um com o outro. E foi uma experiência louca, mas ao mesmo tempo incrível, né? Nós nos casamos depois de 8 meses juntos, então pensa aí, não é pra muitos, né? Não são todos os loucos que topariam essa situação. E não são todos os casais que conseguem funcionar dessa forma, né? Gustavo e eu estamos aí prestes a fazer nosso primeiro ano de casamento juntos, já com nosso baby pronto pra vir ao mundo. Então, enfim, gente, eu tô louca pra viver mais do que esse casamento tem a me oferecer. E eu tô louca também pra contar a segunda parte pra vocês, porque esse vídeo já ficou muito grande, né? Já tô aqui falando há muito tempo. Então, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, me acompanhar nas redes sociais, inclusive, né, no meu Instagram do apartamento, onde eu tô compartilhando com vocês a mudança que tá acontecendo aqui no APzinho, né? Pra vocês ficarem cientes de tudo em primeira mão. No meu Instagram, né, pra vocês ficarem, nos verem mais, conhecer um pouco do Gustavo, eu sempre mostro ele lá. E, enfim, né, deixa seu like se você gostou. E é isso, gente. Eu acho que contei tudo que tinha que contar nesse primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!